Olha, a seleção natural é uma daquelas ideias que simplesmente explica tudo, sabe? Desde por que uma bactéria fica resistente a um antibiótico até, sei lá, a incrível complexidade do olho humano. É fundamental. Mas aí vem a grande questão. Se é tão importante assim, por que será que quase todo mundo entende ela errado? E para a gente começar a mergulhar nisso, tem uma frase que é, assim, perfeita. É do biólogo Theodosius Dobzhansky. E ele disse, nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Puxa, isso resume tudo, né? A evolução é tipo a espinha dorsal para a gente entender o mundo vivo, dos menores micróbios aos maiores elefantes. Pois é, e aí que entra o paradoxo, o grande mistério. Se essa ideia é tão, mas tão central, por que tanta gente tem uma visão completamente distorcida de como ela funciona de verdade? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente descobrir umas coisas bem surpreendentes sobre o nosso próprio jeito de pensar. E se prepare, porque o número é chocante. Vários estudos mostram que menos de 1 em cada 10 pessoas tem uma compreensão funcional de como a seleção natural opera. É isso mesmo, menos de 10%. É muito pouco. O que isso quer dizer na prática? Que a imensa maioria das pessoas, mesmo quem teve aula de biologia na escola, acaba se apegando a uma versão, digamos, de senso comum da evolução. É aquela história que soa lógica, que parece fazer sentido, mas que, bem, a ciência já mostrou que não é bem assim que a coisa funciona. Então vamos começar justamente por aí. Vamos entender primeiro essa história que parece certa. Aquela versão da evolução que a gente absorve quase que por osmose, sabe? A que parece se encaixar perfeitamente no nosso jeito de ver o mundo no dia a dia. Essa teoria popular, intuitiva, geralmente gira em torno de 3 palavrinhas: necessidade, esforço e propósito. A gente tende a pensar que os seres vivos mudam porque eles precisam mudar, ou porque eles se esforçam para sobreviver. É uma narrativa com objetivo claro, só que a realidade científica, ela é bem diferente. E para ser sincero, é muito mais fascinante. Essa lógica de um passo só é basicamente a ideia de Lamarck, né? O ambiente apresenta um desafio, o organismo se esforça para se adaptar e aí consegue passar essa nova característica para os seus filhos. Parece simples, direto ao ponto, e como a gente sabe hoje, está incorreto. Darwin veio para mostrar que a história real é muito mais engenhosa. Certo. Então, como a evolução realmente funciona? É aqui que entra a genialidade de Charles Darwin. O que ele fez foi uma coisa brilhante. Ele pegou algumas observações bem simples do mundo natural, coisas que qualquer um poderia ver, e conectou os pontos de um jeito que ninguém tinha feito antes. O resultado? Uma conclusão que era ao mesmo tempo inevitável e totalmente revolucionária. A lógica dele, que o biólogo Ernst Mayr resumiu brilhantemente, funciona assim. Primeiro, um fato. As populações poderiam crescer sem parar, mas elas não crescem. Elas ficam mais ou menos estáveis. Por quê? Porque os recursos são limitados. A primeira conclusão, a primeira inferência, é que existe uma luta pela existência. Depois, Darwin notou que os indivíduos não são todos iguais, existe variação, e que essas diferenças são herdadas. Daí vem a segunda inferência. A sobrevivência não é uma loteria, ela depende dessas características herdadas. E o que acontece quando a gente junta tudo isso, geração após geração? A terceira inferência: evolução. E olha só que exemplo impressionante que o próprio Darwin usou, o dos elefantes. Ele calculou que um único casal de elefantes, em 750 anos, poderia gerar 19 milhões de descendentes. É um potencial de crescimento absurdo, mas claro, o mundo não está abarrotado de elefantes. Isso só prova uma coisa: a grande maioria desses filhotes simplesmente não sobrevive para se reproduzir. E isso é a tal da luta pela existência na prática. Ok, então a gente já viu que não é o esforço individual que causa adaptação. Mas então o que é? Qual é o motor dessa mudança? Agora a gente chega no verdadeiro pulo do gato da seleção natural. É a ideia central que muda completamente o jogo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se os organismos não mudam de propósito, se não é a necessidade ou o esforço que guia a evolução, então, como é que a adaptação acontece? A resposta é genial na sua simplicidade. É um processo de 2 etapas. E aqui está a grande sacada. O primeiro passo é a variação aleatória. O tempo todo acontecem mutações no DNA, completamente ao acaso, sem direção. A maioria delas não serve para nada ou até atrapalha. Só que aí vem o segundo passo, que é a seleção não aleatória. O ambiente funciona como um filtro. Ele não cria mudança. Ele apenas seleciona as variações que, por pura sorte, já existem e que dão alguma vantagem.
É essa combinação de acaso na origem e filtro no resultado que gera a adaptação. É um processo de 2 tempos. E isso nos leva a uma das frases mais famosas e talvez mais mal interpretadas de toda a ciência: a sobrevivência do mais apto. Uma frase que, curiosamente, não foi de Darwin originalmente, mas de um filósofo chamado Herbert Spencer. O problema é que, quando a gente ouve mais apto, a gente pensa logo no mais forte, no mais rápido, no mais inteligente, mas não é nada disso. Apto, em biologia, significa simplesmente o mais bem ajustado, o que melhor encaixa no ambiente naquele momento. E mais, sobreviver por si só não adianta nada para a evolução. O que realmente conta é deixar descendentes. Pensa só, um bicho que vive 100 anos, mas não tem nenhum filhote, tem uma aptidão evolutiva de 0. Já um que vive só um dia, mas deixa vários descendentes, esse sim é um sucesso. Entender esse mecanismo de verdade não é só um capricho acadêmico, não. Muda completamente o jeito como a gente enxerga o mundo vivo. E o mais incrível é que essa ideia não se sustenta sozinha. Ela é apoiada por uma verdadeira montanha de evidências, vindo de áreas da ciência que nem existiam na época de Darwin. E é isso que é tão poderoso. É como se vários detetives, trabalhando em casos diferentes, chegassem todos ao mesmo culpado. A paleontologia com os fósseis nos mostra a história da vida gravada em pedra. A anatomia comparada mostra as semelhanças entre as espécies que denunciam um parentesco antigo. A biogeografia mostra como a distribuição dos seres vivos pelo planeta faz todo sentido. E claro, a biologia molecular. Essa nos dá a prova definitiva, lendo a história diretamente no código genético. O próprio Darwin teve um desses momentos eureka na América do Sul. Ele encontrou fósseis de gliptodontes, que eram basicamente tatus gigantescos e extintos, exatamente no mesmo lugar onde viviam os tatus de hoje. Foi uma pista fortíssima que o fez pensar: espera aí, existe uma conexão aqui, uma ancestralidade, uma mudança ao longo de um tempo imenso. Mas talvez a evidência mais espetacular de todas esteja dentro de cada uma das nossas células: o nosso DNA. A gente compartilha quase 99% do nosso material genético com os chimpanzés. 99%! Isso não tem como ser coincidência. É o registro molecular da nossa história familiar, a prova inegável de que temos um ancestral em comum. E para quem acha que evolução é coisa do passado, que os seres humanos pararam de evoluir, más notícias. Ou boas, dependendo do ponto de vista. A pesquisa do geneticista Alan Templeton e de muitos outros mostra justamente o contrário. A evolução humana, na verdade, acelerou muito nos últimos 10.000 anos. Nossas próprias invenções, como a agricultura, criaram novas pressões seletivas que estão nos moldando mais rápido do que nunca. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é simplesmente fascinante. Se a nossa cultura e o nosso ambiente estão mudando tão rápido, e isso está acelerando a nossa própria evolução, para onde será que a gente está indo? Entender a seleção natural, de verdade, não é só sobre olhar para o passado para saber de onde viemos. É também sobre entender o presente para a gente poder, quem sabe, imaginar para onde vamos.